Estamos aqui para continuar falando sobre as parábolas de Jesus e vamos concluir, com a graça de Deus, a parábola do filho pródigo. Não que tenhamos explanado tudo, porque a palavra de Deus ela é muito rica e tem muitas lições, muitos ensinamentos, mas aqui nós temos mais uma porção, da palavra de Deus. E como toda a palavra de Deus, ela traz ensinamentos, profundo, e à medida que nós vamos nos aplicando a estudar esta palavra, o Senhor vai revelando coisas mais profundas ainda. Isso nos incentiva sempre a ler a palavra, a estudar sobre ela, e é maravilhoso, quando nós lemos a palavra de Deus e o Senhor ele pode falar conosco através da sua palavra. Ao longo da minha vida, eu tenho encontrado assim sempre aplicações novas, na palavra de Deus. Por isso eu continuo a ler. Todo ano me programo para fazer essa leitura, a leitura completa da palavra de Deus. Fazer isso uma prática diária. Com certeza Deus vai te levar aí a desfrutar dessa palavra e ter aí aplicações preciosas, sobre a palavra de Deus. Mas nos focando aqui, voltamos a falar de Lucas capítulo 15, dessa parábola do filho pródigo. E hoje nós vamos ver essa parábola por uma perspectiva, a perspectiva da herança da casa do pai. Nós já falamos aqui do filho caçula, do filho mais velho, falamos aqui na perspectiva dos servos. Eu nunca tinha estudado essa parábola pensando nos servos que aparece aqui. E hoje nós vamos falar da herança, vamos falar daquilo que realmente tem valor. A parábola diz que o filho ele pediu parte da sua herança. Eu vou ler aqui o verso 21 e o verso 25 e nós vamos juntos aqui meditar um pouco na palavra do Senhor. Lucas capítulo 15, nós vamos ler o verso 12, o 21 e o 25, que diz assim: O mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra os céus diante de ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Aqui é quando ele está voltando, Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava para casa, ao aproximar-se dela, viu a música e as danças. Só esses versos aqui, e nós vamos ter esse olhar com essa perspectiva da herança. E eu quero começar aqui te fazendo uma pergunta: o que realmente tem valor? O que realmente tem valor? O que realmente importa? O que as pessoas mais querem? Quais são os bens mais valiosos deste mundo? Do que realmente nós não abrimos mão? Quando temos que escolher, o que realmente escolhemos? O que Deus está nos ensinando nesta parábola sobre valores, sobre bens, sobre herança? O que realmente tem importância? Em relação à herdade do pai, nós podemos ver que as riquezas, que muitas vezes nós nem percebemos, são as mais valiosas. Daquilo que o pai fala com o filho mais velho é que tudo estava à disposição dele, mas ele não percebia, ele não desfrutava disso. Algumas das coisas mais valiosas deste mundo não são bens, não são coisas, Na verdade, aquilo que tem mais valor nesse mundo são coisas que todos nós temos acesso de alguma forma. Entre os bens mais preciosos está o tempo. Quem não gostaria de ter mais tempo para alguma coisa? Ou quem não gostaria de aproveitar melhor algum tempo? Então, o tempo é um bem valioso. As oportunidades desta vida também são bens que não têm preço.
a própria vida em si, viver. Quem não daria tudo ou abriria mão de toda a sua riqueza para poder viver mais um dia, mais uma hora? Nós vemos pessoas que têm bens, né, materiais, e realmente gostariam de usar esses bens para poder adquirir, né, um dia a mais de vida. Então a vida é um bem tão valioso. E ontem, né, nós vimos na palavra, no culto de ontem, né, que o diabo, ele quer esta vida, ele quer roubar a nossa vida. Por isso que o seu produto, né, o produto de Satanás se chama morte. E ele quer que nós desejemos a morte, enquanto Deus quer que nós desejamos a vida. Cristo, né, é a vida. E aquilo que Deus nos oferece é o quê? É justamente vida, vida eterna. Por isso que a salvação é um dos maiores bens, né? Poder viver eternamente, poder desfrutar da vida eterna. Algumas riquezas, né, que às vezes não percebemos e não damos valor, são talentos naturais, né, coisas que Deus nos deu, o caráter. Então são bens que não têm preço. A comunhão uns com os outros e principalmente a comunhão com Deus. São bens que às vezes nós não valorizamos. Pensamos em coisas e deixamos de lado bens tão preciosos, né? Deixamos de lado às vezes pessoas. De fato, não pode haver riqueza maior do que podermos nos relacionar com pessoas ou nos relacionarmos com Deus diretamente com Ele ou através das pessoas, de termos intimidade com pessoas, de podermos abrir o coração, dividir as nossas vidas. Você já percebeu que algumas coisas não têm graça se não tiver pessoas? Você já foi ao cinema sozinho? Eu já fui, é muito chato. Teve um dia que eu fui ao cinema sozinho. Você dá risada, olha para o lado, não tem ninguém para rir com você. Então perde a graça da risada. Você vê uma cena, né, deslumbrante, de tirar o fôlego e não tem ninguém para dividir essa cena com você. Entre aquilo que é precioso, tudo aquilo que podemos desfrutar. Você já percebeu que não tem graça desfrutarmos de algo sem ter alguém para estar conosco? Você já foi em um lugar deslumbrante, esteve diante de uma paisagem maravilhosa e o que vem na mente neste momento quando estamos num lugar assim? Puxa, se o fulano estivesse aqui, se o ciclano estivesse aqui, puxa, se aquela pessoa pudesse vir. Quantas vezes nós vamos em um lugar maravilhoso e a única coisa que nós queremos não é desfrutar daquele lugar, é trazer as pessoas que amamos para participar daquele lugar com a gente, não é? Nós vamos em um lugar assim maravilhoso, fala, puxa, o meu filho deveria estar aqui. Puxa, se eu quero voltar aqui, trazer aqui a minha esposa, trazer aqui o meu esposo, porque não tem graça ter coisas sem ter pessoas. Por isso, né, é tão forte essa questão da rede social, de você poder tirar uma foto e dividir com as pessoas. Às vezes as pessoas nem aproveitam aquele lugar. Ele só quer tirar uma boa foto para que as pessoas vejam. Então, sem pessoas não tem graça. Estar sozinho é algo ruim. Estar sozinho é tão terrível que as pessoas em isolamento, elas morrem, elas perdem a razão de viver. Experiências, né, já foram feitas aonde o isolamento leva muitas vezes à loucura. Aquele filme lá do Náufrago, né? O que mais ele queria é ter pessoas. Chega um momento que ele começa a entrar em delírios, né? E ele arruma lá uma bola para ser, né, o seu amigo. Né? Quem não riu vendo ele conversar com a bola e chamar lá Wilson? Porque nós precisamos de pessoas. Então, sem companhia, não tem razão da vida. Desfrutar de algo precioso sem ter alguém para desfrutar com você não tem graça. Por isso nós entendemos que as pessoas valem mais do que as coisas. E quantos trocam pessoas por coisas?
Quantas vezes abrem mão de pessoas, usam pessoas para terem coisas, quando deveriam usar coisas para ter pessoas. Você sabe o que as pessoas mais querem no seu momento de partida? Eu vi uma reportagem, né, um estudo de um médico que acompanhou muitas pessoas no seu momento de morte, no seu momento de partida. E entre os seus pacientes, né, ou entre aqueles que estavam ali na última hora, nenhum deles, quando perguntava o que eles queriam no seu momento de partir, nenhum deles pediu assim: eu quero que você traga aqui a minha BMW. Olha, eu quero que você coloque aqui do meu lado a minha Ferrari. Eu quero que você traga aqui o meu Rolex, né? Traz aqui o meu iPhone de último tipo para estar comigo aqui nesse momento de partida. É impressionante o relato desse médico. Ele diz que a única coisa que as pessoas querem no seu momento de partir, nas suas últimas horas, é ter ao seu lado pessoas. Todos pedem pessoas. Olha, me traz aqui o meu filho, me traz aqui o meu amigo, me traz aqui o meu cônjuge, né? Então nós vemos que o bem mais precioso é ter companhia, é ter pessoas. Eu estou aqui mais uma vez, né, aqui na casa da minha mãe, e ontem nós viemos para cá e tivemos uma triste notícia. Um amigo de muitos anos, muito querido, né? Ele partiu com o Senhor. E quando eu cheguei aqui, eu tenho muitos amigos, vivi muito tempo aqui, e durante a rua estava aquele cenário de tristeza. Encontrei alguns amigos e eles vieram me relatar, falar a respeito desse amigo nosso que partiu. Inclusive eu quero aproveitar nessa live para expressar aqui os meus sentimentos pela família, né, do nosso irmão Francisco, que já descansa no Senhor, né? Então todos estavam expressando a dor de perder alguém. E quando eu cheguei aqui, a minha sobrinha estava contando como foi, né, os últimos momentos dele. E no dia anterior foi feita esta pergunta ao Francisco, dizendo para ele: o que você mais quer nessa hora? O que você gostaria de ter? Ele disse que a primeira coisa, ele disse que queria ir embora, né? Queria ir para casa, queria sair de lá. E a pessoa que estava conduzindo a conversa disse que isso ele não podia fazer, né? Até que ele estivesse totalmente recuperado. E ele tem um neto chamado Marcos, né? E a pessoa perguntou: você gostaria, né, de ver o Marcos? Ele disse que sim. E aí entrou, né? Estava ali já esperando o seu neto Marcos. E ele entrou e houve ali uma comoção total, né? Ele começou a chorar porque há muito tempo ele não via este neto tão querido. E depois que ele teve um momento ali, perguntaram para ele se ele gostaria de ver o filho dele, né? Um dos filhos dele, chamado Davi, um grande amigo, né? Trabalhamos muito tempo juntos. E ele disse que sim. E o Davi estava ali. E o Davi entrou, né? E o Francisco se alegrou de ver o Davi. E ali houve comoção, houve choro misturado com alegria. Então é muito bom termos pessoas. E quantas vezes nós não valorizamos as pessoas? Por causa de uma situação nós perdemos a amizade, por causa de uma situação nós nos afastamos de pessoas. E o que era mais importante nesta parábola não era os bens materiais, e sim a companhia do Pai. É isso que os filhos estavam abrindo mão, de estar com o Pai, de estar com pessoas. O que nos tornamos quando nos convertemos? Nos tornamos família. Por isso que entre nós, né, os cristãos na igreja, nós nos chamamos de irmãos. Nos tornamos irmãos, nos tornamos uma família. Por isso é tão importante a paternidade. É tão importante termos um pai. E quando Deus se torna o nosso pai e nós nos tornamos filhos de Deus, nós nos tornamos também irmãos de todos aqueles que receberam a Deus como seu pai. E aí é onde para alguns se torna um problema, como foi para o irmão mais velho.
Ele queria ser filho, ele queria ter parte da herança, mas ele não queria o irmão. Ele não queria mais o irmão, porque o irmão o entristeceu, o irmão tinha ido embora, o irmão desperdiçou os bens, o irmão tomou uma opção de ir. E quantas vezes não queremos de volta pessoas que erraram conosco? E esta parábola nos ensina isso. Quando o pai diz assim, seu irmão estava morto e reviveu. E é uma maturidade, né, espiritual, quando nós entendemos que ser filho do pai nos acrescenta irmãos. Irmãos tão imperfeitos quanto nós. Irmãos que se tornam a nossa família. Irmãos que vêm fazer parte disso. Então, para aceitar o pai, eu venho aqui te dizer que é preciso aceitar os irmãos, nos tornarmos irmãos com a mesma alegria. E se a gente entender que a verdadeira riqueza está nos relacionamentos, está nas pessoas, nós teremos prazer em receber pessoas. Olha só o que Paulo diz em Romanos 8:32. Aquele, se referindo a Deus, que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos daria graciosamente com ele todas as coisas? A grande riqueza está em seu filho, em Jesus, que nos dá com ele todas as coisas. E esse todas as coisas, né, que o apóstolo fala aqui, se tornou o benefício maior da nova aliança conquistada por Jesus, estar nele. Em Efésios, Paulo nomeou, né, dessa forma, ele disse toda sorte de bênçãos espirituais. Tudo seria nos dado por sermos feitos filhos de Deus. Em Cristo Jesus nós temos todas as coisas. Deus é o dono de tudo que há no universo e não nega bem algum aos seus filhos amados e obedientes. Tem pessoas que abrem mão da eternidade porque eles não valorizam aquilo que é eterno e realmente se apegam às coisas que um dia se acabarão. Na casa de meu pai há muitas moradas, disse Jesus, e estar na casa do pai é o bem maior. Fazer parte disso, estar com Deus. Por que nós queremos ir para o céu? Porque Deus está lá. Para estar com Deus. Eu não sei qual é a imagem que você tem do céu. A Bíblia diz que a mente humana não pode calcular, não pode imaginar os bens que existem nos céus, as coisas que existem no céu. Mas você já reparou que por mais que você tente imaginar o céu, pelo menos na minha perspectiva é essa, e quando eu converso com alguém sobre o céu, sobre a herança, né, sobre estar desfrutando da eternidade, parece que há um grande branco e nós só conseguimos ver, imaginar pessoas, estar com pessoas, estar com o Pai, independente do que tiver lá. Esses dias nós estávamos conversando sobre isso, né? E uns diziam, eu imagino que o céu vai ser uma grande floresta. No céu vai ter ruas de ouro, no céu vai ter isso, aquilo. Você já percebeu que quando pensamos no céu com a mente que recebemos, a mente de Cristo, não importa o que vai ter lá, o que importa é quem vai estar lá. E nós pensamos, teremos lá os nossos entes queridos? Quem estará lá para passar o tempo da eternidade conosco? Você já pensou que Deus, sendo pleno, eterno, o que Ele quis para si foram pessoas, companhia? Deus criou seres, criou outras pessoas porque Ele não queria estar só. Deus criou eu e você só para ter o prazer de estar conosco. Você já pensou que Deus tem grande prazer de estar com você, por isso Ele investiu tanto, dando o seu próprio Filho para estarmos com Ele? Da mesma forma que queremos estar com Deus, Ele quer muito mais estar conosco, porque Ele nos criou para desfrutar da companhia. De tudo aquilo que Deus nos pede, o bem maior
é que nós nos relacionemos com Ele, em que nós tenhamos consciência dele e busquemos a Ele em oração e desejamos ter parte com Ele. Esse é o maior bem. No verso 22, Jesus nos permite ver a Deus como um Pai amoroso e bom. O Pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestiu. Ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. A primeira coisa que o pai faz quando o filho volta é dar a ele estas coisas. Pede que coloque nele roupas, coloque nele calçado e coloque nele um anel. E nós vamos ver o que significa estas coisas. Cada um desses objetos tem aqui, né, um significado. E revela também um aspecto da salvação que Deus nos concede por meio de Cristo Jesus. A melhor roupa, o que é isso? O que isso representa? A roupa representa a justiça, a cobertura espiritual. Nós vemos desde o Éden, né? Quando o homem pecou com a mulher, o que Deus fez para eles? Fez roupas. Essas roupas simbolizam a justiça, não a justiça própria, mas a justiça de Deus. Tanto é que na parábola, né, do banquete, aquela pessoa que não estava com vestes nupciais, que não estava com a roupa apropriada, ela foi colocada para fora. Aquele que não estava com a veste fornecida para aquela ocasião, aquele que foi vestido com as suas próprias roupas, não pôde ficar na festa. Esta roupa simboliza a justiça de Deus que vem em Cristo Jesus, a salvação, a remissão dos pecados. Então Cristo se deu para que nós pudéssemos vestir a sua roupa. Um cordeiro foi morto para fazer roupas para Adão e Eva, já simbolizando Cristo. Quando nós colocamos esta roupa, Deus olha para nós. Quem é que Ele vê? Ele vê o seu Filho, Jesus. Por isso que é na justiça dele que nós vivemos. Não tente, né, alcançar justiça própria. Tome posse da justiça de Cristo. Nós somos aceitos pelo Pai, porque Jesus Cristo se entregou por nós. Então estas vestes que precisamos colocar é a certeza, né, da salvação, de que Cristo conquistou para nós. Essa justiça é a nossa cobertura espiritual. Segundo, o anel. Esse anel fala de autoridade espiritual, pois somos uma espécie de representante do Pai. Nós nos tornamos filho. Esse anel representa que somos filho, que representamos o Pai. Então é a autoridade que temos nele, a autoridade de sermos feitos filhos de Deus. Nos tornamos filhos, por isso ele nos aceita, porque ele fez de nós filhos, e filhos têm direito à herança. Filhos se tornam parte. O pai não quer que o filho conquiste a sua paternidade. O pai simplesmente quer ter esses filhos. Então esse anel fala desta autoridade. E por fim, as sandálias. É interessante, né? O que representa as sandálias, o que representa estar descalço e o que representa estar calçados. Isso aqui está falando sobre dignidade, dignidade de ser filho, dignidade, né, que foi dada por Deus, porque éramos escravos, éramos descalçados, e as sandálias representam aí, né, a condição de sermos tornados dignos, né? Porque ninguém é digno por si só. Deus é nosso Pai, Ele é o Criador, e nós nos tornamos filhos. Isto é algo precioso, que somente a obra redentora de Cristo pode fazer. Está escrito: mas a todos quantos o receberam, Jesus, Ele nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus, a sabermos, todos aqueles que cremos no seu nome. A Bíblia diz nessa mesma passagem, né, no verso anterior, que Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todo aquele que o recebeu,
se tornou filho, recebeu poder de ser filho. Paulo escreveu aos Efésios que por meio de Jesus Cristo nós temos livre acesso ao Pai em espírito. Nós temos acesso ao Pai. Esse é o bem maior, ter a companhia do Pai, estar com Ele. E por fim, a parábola fala também que o filho desejou voltar para casa. Ele desejou ir para onde o pai estava, retornar para casa. Retornar para casa é estar aonde é o nosso lar, aonde o pai está. Esta casa, né, é os céus, é estar com Deus, é estar nele, ser ligado nele. O aspecto principal da paternidade de Deus é sem dúvida, né, que Deus é amor. E este bem maior que o Pai nos oferece é esse amor incondicional, esse amor sacrificial, amar ao próximo, valorizarmos as pessoas, abrirmos mãos de coisas para termos realmente aquilo que importa, pessoas. É interessante que por mais que a pessoa tenha bens, ela abre mão de tudo por causa de si próprio, para ter saúde, para ter vida. A minha irmã, né, eu já falei algumas vezes, ela passou uma parte da sua vida ali no Japão. E por que as pessoas, os brasileiros, né, e outras nacionalidades vão ali para aquele lugar ou para outros lugares? Eles vão ali para ter bens, para mudar a sua condição de vida. E é interessante que naquele lugar muitos perdem a saúde por causa do trabalho que eles fazem ali. São trabalhos repetitivos e muitos deles ali perdem a saúde. E aqui fica, né, algo interessante sobre esta peregrinação, né? As pessoas que foram ali para ter bens e perderam a saúde. Existem muitos relatos, muitos mesmo, de que essas pessoas voltam para o Brasil e gastam tudo aquilo que adquiriram ali para ter de volta a sua saúde. Então eles vão ali, adquirem bens, voltam e usam todos esses bens para ter de volta aquilo que eles perderam ali. Perderam a sua saúde, algo que eles não valorizavam que tinham. E aí eles voltam agora e investem tudo de volta na sua própria saúde. Então louve a Deus pelo aquilo que você tem. As coisas mais importantes desta vida está no relacionamento um com o outro. Se você for pensar nos momentos mais maravilhosos que você passou, não exigiu dinheiro para tê-los, né? Foi no momento de companhia com alguém, no momento de que você desfrutou da comunhão aí de um ente querido. Para fechar aqui, nós orarmos. Verdade prática. Para o crente genuíno, Deus é a sua porção e a sua herança. Por isso pode desfrutar do seu cuidado, amor, junto com sua família espiritual. Ninguém quer estar só. E a grande riqueza de Deus é a sua companhia e a companhia dos irmãos, a companhia de pessoas. Valorize pessoas. É o bem maior que temos. Amizades, né? Temos nossos parentes, nossa família. E aqui eu quero fazer um apelo a você. No final desta live, falando aqui sobre a herança, sobre bens. Valorize os bens que você perdeu. Se você pode reaver algum desses bens, eu estou falando de pessoas, faça isso. Se para isso você vai precisar pedir perdão, peça perdão. Se você vai precisar passar por cima do seu orgulho, fazer aquela ligação que você não queria fazer, mas tentar reaver esse bem maior, ligar para alguém que um dia foi tão precioso para você e hoje está distante. Pegue o seu telefone, use ele na função principal dele, que é telefonar. Ligue para alguém hoje, ainda que não é alguém que você perdeu, é alguém próximo, mas que você não vê há muito tempo. Ligue para essa pessoa e diga para ele o quanto ela é importante para você. Ligue aí para os seus pais que estão distantes, né? Fala assim: pai, mãe, que saudade de vocês, você é importante para mim.
Ligue aí para os seus irmãos, para os seus amigos. Escolha um amigo que você não vê há muito tempo. Faça uma surpresa. Ligue para ele hoje, né, e diga assim: puxa, eu estou ligando só para te dizer o quanto eu valorizo a sua amizade. Eu estou te ligando só para dizer o quanto você é importante para mim. E para fechar aqui eu quero dizer, você é muito importante para mim. Por isso foi tão gratificante ontem receber a sua ligação, receber a sua mensagem, receber a sua homenagem, né? Saber que alguém se importa com você. E quanto mais demonstrar que nós nos importamos com alguém. Eu amo a minha família, amo os meus amigos, amo as ovelhas que Deus me deu para pastorear. Muitas estão aqui acompanhando esta live, né? Estão aqui juntos. Eu quero dizer que eu te amo muito. A sua vida é importante para mim. Esse é o nosso bem maior. Amém? Então fica aí o desafio. Não encerre esse dia sem dizer para alguém o quanto ela é importante para você e o quanto ela faria falta se ela não estivesse aí ao seu alcance, né? Ligue para o seu filho, ligue para um amigo que está distante, somente para dizer: você é importante para mim. Amém? Querido Deus, nesta manhã, Senhor, nesta reflexão que nos leva a pensar sobre o que realmente é importante para nós. Depois de meditarmos, Senhor, a conclusão que chegamos é que pessoas valem mais do que bens. E saber valorizá-las, Senhor, é mais importante. Por isso nos dê este coração amoroso, este coração pronto a perdoar. Porque esse Pai, Senhor, que representa a Ti, o Senhor, estava pronto para receber de volta ao filho, sem jogar na cara os seus erros, sem questionar o tempo que ele fez, o desperdício que ele teve. O pai só queria ter de volta o seu filho e celebrou o retorno do filho mais do que a sua posse, do que os seus bens. Porque este pai, que é o nosso Deus, com quem estamos falando agora, entende que pessoas valem mais do que coisas. Ensina-nos a ter esse olhar, Pai, a valorizar as pessoas mais do que os bens. E nesta manhã, Senhor, ó Deus, que possamos receber um pouco mais do Teu coração, do Teu olhar, porque o Senhor entregou o seu bem maior, entregou-se a si mesmo para ter pessoas ao seu lado. Se o Senhor valorizou tanto assim as pessoas, nós devemos valorizá-las também, como sendo bem maior. O bem maior não é estar em uma mansão, e sim com quem estaremos ali. Porque não importa onde estamos, o que importa é quem está conosco. E o Senhor está conosco todo o tempo. Independente se estamos em um momento de sucesso ou em um momento de derrota, o Senhor está conosco. O Senhor não se afasta de nós, porque o Senhor já viu em nós o valor que nós temos e nós mesmos não vemos este valor, mas nós queremos aprender a cada dia a valorizar o que importa. Por isso, Senhor, nesta manhã também oramos pelos que estão sofrendo. Oramos para que o Senhor restabeleça a saúde, Senhor, para que o Senhor devolva a vida. Aqueles que perderam a esperança, aqueles que abriram mão da sua vida, porque já não se veem, já não se valorizam a si mesmo. Mas em nome de Jesus, Pai, devolve a este que nos ouve, a este que perdeu a esperança, Senhor. Devolve o prazer de viver, o prazer de desfrutar da companhia, do amor e também de dar isso a outros. Oh Deus, coloca de pé esse teu filho que está caído, fortalece ao fraco, Senhor. Dá libertação, Pai. Abra os olhos desse teu filho que não consegue ver as riquezas que o Senhor colocou à sua disposição. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe nesse dia, te dê uma semana maravilhosa. Que Deus esteja ao seu lado aí, te proporcione momentos inesquecíveis com pessoas que você ama e que Deus te leve a valorizar aquilo que Ele valoriza. Deus valoriza tanto relacionamentos que Ele nos ensinou a amarmos até os nossos inimigos. As pessoas sim têm valor.
Deus te abençoe. Uma ótima semana em nome de Jesus.